melhor ferramenta para trabalho, pesquisa, tudo. As videoaulas já tem o que a gente vai estudar, então você chega na aula mais preparado para o que você vai assistir. Além das videoaulas também que eu busco na internet, eu de vez em quando dou uma olhada em umas palestras também, complementam as matérias que eu estudo, complementa também minha vida profissional. Estudar agora, basicamente, não estuda quem não quer, até porque se você trabalha, você tem como você ter acesso para estudar e conseguir uma coisa que você está almejando. Bom dia! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. E já dizia Bernard Shaw, lá no início do século XX, um escritor irlandês, que se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, e nós trocarmos estas maçãs, teremos uma maçã cada, correto? Porém, se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, e nós trocarmos estas ideias, teremos 2 ideias cada. E é justamente com essa filosofia, a do compartilhamento, com essa ideia de que compartilhar é multiplicar, que eu gostaria de iniciar a minha fala hoje, de posicioná-la. Tá? Com essa ideia de que o compartilhamento é essencial e está no cerne da educação e do ensino-aprendizagem no século XXI, potencializado pelo uso das tecnologias. Vocês já devem ter visto esses logos por aí, pela internet, pelos websites pelos quais navegam. O primeiro ali é do Movimento de Recursos Educacionais Abertos, um movimento que iniciou em 2002. Esse termo, Recursos Educacionais Abertos, conhecido como REA, foi cunhado num evento da Unesco, em 2002, e significa todo o material educacional que é disponibilizado, geralmente gratuitamente, com alguma licença de uso, que permite o uso livre, o compartilhamento pelas redes. Um movimento que cada vez se internacionaliza mais e se afirma, fica bem forte, está crescendo no Brasil também. OpenCourseWare, ali particularmente o logo do consórcio, um consórcio de universidades internacionais, se referem a cursos geralmente oferecidos por universidades e instituições de ensino. Cursos inteiros ou módulos de cursos, geralmente também com algum tipo de licença aberta, algum tipo de REA. Ali, a plataforma Cielo tem a ver com o movimento de ciência aberta. Né? Antes, os pesquisadores publicavam em jornais que só podiam ser acessados por meio de licenças específicas que as universidades tinham para com editoras. Hoje em dia, há muitos jornais científicos que estão abertos para que qualquer pessoa possa acessar a ciência. Né? Isso tem a ver com a ciência aberta, o compartilhamento da informação científica. Tudo isso também tem a ver com REA, quando há uma licença específica de uso. E ali, um símbolo de uma licença bastante conhecida da Creative Commons, que é a licença utilizada para licenciar conteúdos, tá? E aqui, principalmente no contexto educacional. Esses são apenas alguns exemplos de coisas que a gente está vendo circular pela rede que tem tudo a ver com a educação do século XXI e com essa ideia de compartilhamento, tá? Que compartilhar é multiplicar. Mas eu convido vocês a pensarem, a refletirem um pouquinho sobre outros logos ou outros projetos, iniciativas que vocês já presenciaram, encontraram nas redes. Por exemplo, pensem no Coursera. Conhecem o Coursera? Tem a ver com MOOCs. Né? Udacity, um outro projeto. edX, muita gente já ouviu falar no edX. Né? E, para dar um exemplo brasileiro, o portal eAulas USP. Né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar. São apenas alguns exemplos de projetos, iniciativas que estão acontecendo e que estão, de certa forma, revolucionando a educação pelo mundo afora. Bom, eu vou começar falando sobre MOOCs, tá? Esse termo em inglês, que significa Massive Open Online Course, que em português podemos traduzir como curso aberto online para grandes massas. MOOC, olha só que interessante, já entrou para o dicionário. Isso é bem fresquinho, tá? Uma notícia da semana passada, o termo MOOC entrou para o dicionário de Oxford. A gente já encontra lá. Já não é simplesmente um jargão que a gente começou a usar na rede. Tá? O que é um MOOC, na verdade? A gente tem que lembrar que curso na rede gratuito já existe há muito tempo, não é uma coisa que começou agora.
né? Curso gratuito na internet, educação à distância, já existe há muitas décadas, isso não é uma coisa nova. Mas existe um fator revolucionário que acontece hoje em dia, que é a possibilidade do escalonamento da educação, do acesso escalonado. E é isso que o MOOC permite. Quando a gente fala no MOOC, a gente fala no acesso à educação, não para 100, 200 alunos, como é geralmente praticado, mas para milhares de alunos, geralmente matriculados no mesmo curso. Olha só que interessante. Então, geralmente, nós estamos falando da educação informal. Não estamos falando daquela educação que o estudante está regularmente matriculado e que vai receber um certificado com valor legal no contexto brasileiro, mas, geralmente, aquele curso em que ele estuda, ele procura aquele curso por um interesse próprio, um interesse de desenvolvimento pessoal, profissional, numa educação informal e, muitas vezes, recebe um certificado, sim, geralmente um certificado de participação. Tá? Então, falamos muitas vezes de 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 alunos. Olha só, chega a isso, sim. Tá? Muito interessante. Muitas universidades estão pensando, estão já oferecendo MOOCs. Algumas do Brasil estão oferecendo, muitas no exterior, começaram nos Estados Unidos. Tá? E, geralmente, universidades que querem mostrar o seu conteúdo. Geralmente, aquele professor que é o professor mais interessante da universidade, aquele que tem algo interessante para mostrar, vai lá e mostra. O interessante é que há modelos de negócio sendo explorados em relação ao MOOC. Tá? Como é que esse certificado de participação, de repente, pode se converter num certificado mais formal de educação? Se o estudante pagar por uma avaliação bem feita, será que esse curso que ele faz de forma autodidata, livre, na rede, pode se tornar um curso realmente reconhecido? E será que isso vai impactar a forma como a gente estuda de verdade? Isso é uma pergunta interessante da gente fazer, o quanto que isso pode realmente revolucionar a educação. Tá? Bom, olha só, mas muita gente pensa que MOOC é tudo igual, que é uma coisa só. Né? E o meu papel aqui hoje é até trazer um pouquinho do lado acadêmico, mais teórico, tentar mostrar para vocês como é que essa coisa de MOOC, de REA, se encaixa nesse contexto maior de educação. São muitas palavras, muita terminologia, e é importante a gente entender esse contexto, porque quando a gente entende o contexto no qual a gente está inserido, nós conseguimos nos posicionar, e é isso que é importante. A sua instituição, a sua escola, o seu negócio, é importante saber o porquê você faz o que você faz, ou porquê você não faz o que você não faz. Isso é muito importante. Né? Eu faço MOOC por isso, eu não faço MOOC por isso, eu faço REA por isso, etc. É muito importante entender essas diferenças. Bom, eu estou mostrando o XMOOC, ou em português o XMOOC, que é um MOOC que todo mundo conhece, o que a gente fala, que é aquele baseado na videoaula, né? No contexto daquele professor show. Na verdade, esse é o contexto mais comum, mais conhecido, mais tradicional de educação, que a gente pode pensar. Aquele conteúdo que é feito de um para muitos. Né? O professor que entende o conteúdo, o detentor do conhecimento, que passa aquele conteúdo para 1, 2, 100, 1.000, milhares de estudantes por meio de uma videoaula. Esse é o modelo didático-pedagógico mais tradicional que nós conhecemos. Não é uma crítica, mas é um lembrete que, apesar de estarmos utilizando tecnologias avançadas, estamos praticando um modelo extremamente tradicional de educação. Okay? Bom, interessante que, geralmente, os professores que as universidades escolhem para mostrar, que é uma vitrine para dentro da instituição, são os melhores professores. Né? Aquele professor que é um pesquisador, que é um show. Lembrando que isso é uma vitrine mesmo, né? Que vai mostrar, pela primeira vez, a gente está conseguindo adentrar as 4 paredes da universidade por meio da web, por meio dos vídeos. Tá? Isso é bastante interessante. Agora, existe um outro modelo de MOOC que muitas vezes a gente esquece de falar ou desconhece, que, na verdade, é um modelo de MOOC que deu origem a esse modelo que a gente tanto fala, que é o da videoaula. Esse modelo é chamado CMOOC, tá? Ou CMOOC em português, que é um modelo baseado no conectivismo, na teoria conectivista, que tem tudo a ver com a web de hoje em dia. A web de hoje em dia está muito além da web 1.0, né? Aquela web na qual a gente simplesmente passa informação do provedor para o usuário. Eu tenho essa informação, eu passo para você e você consome aquela informação. Isso é passado. Isso foi o início da internet. Hoje em dia estamos numa outra era. Qual é essa? Da interação entre usuário e conteúdo.
né? É a web participativa, 2.0, 3.0 em diante, que tem tudo a ver com o uso e aplicação da tecnologia. Tá? E o conceito do MOOC conectivista tem tudo a ver com isso, aquela concepção do construtivismo, da aprendizagem colaborativa, onde o professor não é o centro detentor do conhecimento, mas você define o que vai se estudar, define o tempo, o período desse curso, todo mundo se matricula, mas todo mundo compartilha o conhecimento. Olha lá a ideia do Bernard Shaw, lá do início do século XX, se tornando super clara aqui para a gente, potencializada pelas tecnologias. Olha só que interessante, né? Então, como é que funciona isso? Nós temos informação à rede, não temos? Muita informação. Todo mundo que se inscreve nesse MOOC, também 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, etc., pode compartilhar. Definimos um tema, eu encontro fontes interessantes, compartilho com as pessoas desse curso, outros participantes também. A gente utiliza agregadores, feeds, para realmente conseguir encontrar essa informação. E é isso. E depois, por exemplo, toda essa informação pode ser agregada num blog, num site, por meio de filtros, etc. A gente seleciona aquilo que é importante para a gente. Então, veja, no primeiro modelo, quem seleciona o conteúdo, o material e a informação é o professor, é a instituição. Nesse modelo do MOOC conectivista, todo mundo seleciona o conteúdo, perceberam? E o usuário tem um poder maior. Ele tem que saber o que é bom para ele e o que não é, o que interessa para ele, o que não interessa, né? Isso é bastante interessante. A gente passa um pouquinho esse poder de decisão para o usuário, e não somente esse poder fica detido com o professor e com a instituição. Tá? Importante pensarmos no MOOC conectivista como uma opção ao propiciarmos MOOCs, oferecermos MOOCs. Ok, agora falando um pouquinho sobre REA, Recursos Educacionais Abertos. Eu mencionei há pouco que REA é um movimento que existe desde 2002. Tá? Ele, enquanto termo, na verdade, em inglês, chama-se OER, Open Educational Resources. Esse movimento começou muito forte nos Estados Unidos e na Europa, e depois se espalhou, África, Brasil, etc., e está bastante forte aqui no Brasil também. O que significa? Significa que todo material educacional, percebam, pode ser áudio, vídeo, texto, objetos de aprendizagem, né? Qualquer tipo de objeto de aprendizagem, de qualquer tamanho ou formato ou mídia, um podcast, uma imagem, uma figura, uma fotografia, um desenho, tá? Qualquer tipo de material educacional, um livro, um capítulo de livro, um artigo científico. Ele pode ser distribuído na rede com uma licença de uso, que diz para o usuário o que ele pode ou não fazer com aquele conteúdo. Tá? Muito importante a gente saber que é diferente conteúdo disponibilizado na rede, qualquer informação na rede, de conteúdo disponibilizado na rede com uma licença de uso específica, que diz para o usuário o que ele pode ou não fazer. Dessa forma, o usuário não arrisca infringir os direitos autorais do autor original. Então, só para dar um exemplo, aqui, por exemplo, nós temos assim, as licenças mais comuns, mais conhecidas, são as Creative Commons, embora não sejam as únicas. Tá? E se o usuário, se o autor original também escrever explicitamente como ele permite que esse conteúdo seja utilizado, também basta para classificar esse material educacional como REA, mas tem que estar bem explícito. Okay? Mas é bastante comum e aconselhável utilizar uma licença, porque já contém os termos legais entendidos internacionalmente na licença. Bom, ali você tem CC BY é a licença, o BY, pode ver que o BY pertence a todas as licenças, então você sempre vai ser citado como autor original. Não precisa ter um medo de perder a autoria desse material que você vai estar circulando na rede. Tá? Ali, SA, Share Alike, dessa forma você assegura que esse material vai ser sempre compartilhado com a mesma licença, portanto, sempre será um material aberto. Tá? Ali, NC, Non-Commercial, você está dizendo, olha, eu estou liberando o meu material, mas eu não quero que ele seja utilizado de forma comercial. É um material para uso não comercial apenas. Não comercial, Share Alike, você combina compartilhamento pela mesma licença não comercial. E ali, Non-Derivatives, eu não quero que se façam obras derivativas desse material que eu estou compartilhando. Então, o autor tem toda a condição de decidir como que ele gostaria que o usuário utilizasse esse material que ele está compartilhando. Olha só que coisa maravilhosa. Você não simplesmente disponibiliza o material na rede, como você diz para o seu usuário como ele pode utilizar esse material, assegurando a autoria do mesmo. Tá? Isso é bastante interessante. Bom,
Outro princípio fundamental dos recursos educacionais abertos são os 4 R's, que também tem tudo a ver com a web participativa que eu estava falando há pouco. Reusar, revisar, remixar e redistribuir. Reuso, princípio muito básico. Todo material licenciado pode ser reutilizado. Encontrei um plano de aula, um texto, um vídeo. Lembrando que nem todo vídeo do YouTube pode ser reutilizado assim tranquilamente, né, ou remixado. Você põe ele com uma licença padrão do YouTube, é uma coisa, mas você pode escolher colocá-lo com uma licença Creative Commons ao fazer o upload. É sempre bom prestar atenção. Quando você for fazer o upload do vídeo, se você não escolher nada, ele entra com uma licença padrão do YouTube, tá? Que não classifica esse vídeo como um REA. Isso é algo assim muito comum que as pessoas me perguntam. Então, é sempre bom prestar atenção nessa questão do licenciamento. Bom, reutilizar o material que alguém colocou lá. Você sabe que você tem permissão para isso, você não precisa pedir permissão, você já tem permissão para isso. Tá? 2, revisar. Ok, acho que eu preciso atualizar, tem algo aqui que está desatualizado, então eu vou mudar alguma coisinha para servir, para utilizar no meu contexto. Remixar, olha ali, vou pegar um pedaço desse texto, daquele, aquela foto, aquele áudio, vou criar um material novo, modificar a mídia pela qual ele está sendo compartilhado, por exemplo, vou criar algo novo. Fiz um remix desse material, já tenho permissão para isso, dependendo da licença que o autor escolheu, né? Distribuir o conteúdo. E o mais importante, que muita gente às vezes esquece, e que eu sempre insisto, que é um dos R's mais importantes que nós temos aqui, que é o da redistribuição. Foi muito legal encontrar o material na web, não é? Agora é muito importante também redistribuí-lo para que outras pessoas possam utilizá-lo. Tá? E, muitas vezes, o que acontece é que o usuário não encontra um lugar tão fácil assim para redistribuir esse material, que tenha uma interface amigável, simples, em língua portuguesa. Então, existem oportunidades aqui no mercado brasileiro da educação para a gente pensar em possibilidades de redistribuição mais facilitadas para o usuário. Okay? Mas redistribuição é um R super importante dentro desse conceito dos 4 R's dos REA. Ok, agora eu vou dar um exemplo de REA na prática, que é diferente de MOOC. Tá? A gente estava falando em MOOC, citei Coursera, citei edX, que muita gente conhece, se não todos. Aqui foi a primeira iniciativa de REA do MIT OpenCourseWare, inicialmente financiada por uma fundação que depois teve que tentar, ainda financiada, imagino, mas teve que encontrar algum modelo de sustentabilidade financeira para garantir longevidade. E olha só o que o MIT usa. Um botãozinho ali, Donate Now. Né? Ele diz assim, olha, você estuda aqui de graça, mas se você quiser contribuir, você pode doar alguma coisa, se você gostar do nosso conteúdo. Então, existem modelos de negócio, sim. Pensem na sua universidade, pensem na sua instituição, né, no seu curso, como é que a gente pode explorar isso? Porque realmente é importante. É importante que seja sustentável e que tenha essa longevidade. Bom, o interessante disso tudo é que, olha lá, só para mostrar para vocês, eles utilizam uma licença assim. Estão vendo? Share alike, uso não comercial. Estão vendo? É a licença que o MIT escolheu. Cada um está livre para escolher a licença que queira. Bom, e aí eles estão explicando para a gente em português como é que nós podemos utilizar. Então, já pensou que na sua instituição, ou você como indivíduo, pode utilizar material de qualquer instituição pelo mundo que disponibilize o material dessa forma? Os professores da sua instituição podem utilizar esse material feito por professores do MIT para melhorar o conteúdo que eles produzem dentro da sua instituição? Isso é bastante interessante. Os próprios alunos, né? É algo bastante interessante mesmo. E tudo isso propiciado pelos REA. Um exemplo brasileiro, no contexto brasileiro, algo bastante recente, da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp Aberta. Olha só, a Unesp tem também uma iniciativa que não é um MOOC, em termos de característica, né, porque não tem um início, meio e fim, é uma iniciativa que tem cursos abertos o tempo todo você entra e cursa quando você bem entender, mas olha lá, você tem textos, você tem vídeos, você também tem vídeos com professores da Unesp, você tem atividades, você tem diálogos, e está tudo licenciado também, como está ali, com uma licença Creative Commons, portanto, se caracteriza um REA. Então, lembrando, nem todo MOOC é um REA. Nem tudo que está aberto na internet é um recurso educacional aberto. Um MOOC é um REA se ele tiver uma licença de uso, tá bom? Que permita esse uso, esse compartilhamento desses recursos. Então, é bastante importante a gente perceber essas diferenças.
Ok, olha lá, os vídeos todos da Unesp, daquela particular aula, daquela disciplina em particular ali. Ok, agora, pensando bem, aqui fica uma chamada. Nós necessitamos de mais REA, de mais conteúdos em língua portuguesa. Isso aqui é um dado muito recente de um projeto europeu que diz, ok, sabemos, pelo histórico, 48% dos materiais disponibilizados com licença aberta estão em inglês, porque, pelo histórico que eu contei para vocês, né, os REAs surgiram em países de língua inglesa. Então, é natural que isso aconteça dessa forma, também pela quantidade de falantes de língua inglesa. Mas fica uma chamada importante. Nós precisamos produzir materiais em português para dar possibilidades para os professores, para os estudantes. Eu sei que tem iniciativas agora traduzindo videoaulas, né? Mas será que a gente tem que depender de tradução? Ou será que nós não podemos inovar? Será que nós não podemos, né, criar muitas coisas em língua portuguesa? Então, podemos pensar nesses aspectos. Bom, ok, e número 3, papel das tecnologias. Eu estou falando em conteúdo e licença, né? Isso é uma coisa. Agora, a tecnologia é o que carrega esse conteúdo para que esse compartilhamento seja possível. Tá? Então, nesse sentido, eu só quero apenas ilustrar uma plataforma bastante interessante, que é da Peer-to-Peer University, que é uma plataforma em código aberto, ou seja, qualquer um pode melhorar essa plataforma, tá? Em termos tecnológicos, e ela também tem uma licença aberta. Qualquer pessoa que acesse essa plataforma e cria um curso lá dentro, é um ambiente de aprendizagem virtual, um VLE, Virtual Learning Environment, um AVA, né, em português. Qualquer professor pode utilizar, ela está disponível na internet. Se você criar um curso ali, o seu curso já sai com uma licença do Creative Commons automaticamente, tá bom? E ela, na verdade, agora precisa de uma interface em língua portuguesa, por exemplo. Está aberta para ser traduzida, quem quiser traduzir, está aberta, mas ela aceita que o curso seja feito em língua portuguesa. Eu mesma já comecei a brincar, criar algumas coisas em língua portuguesa para testar. Esse tipo de coisa já está disponível. Já tem pessoas pensando em criar tecnologias que permitam aquele último R ali de redistribuição. Pensando agora no professor, aquele professor que quer criar para compartilhar, para redistribuir. Tá bom? Então, é interessante dar uma olhadinha nessa plataforma, mas existem várias outras. Tá? Eu poderia citar o cnx.org, a plataforma OpenLearn, e tem várias outras. Mas fica aqui uma chamada. Muita gente cria repositórios de REA, pensa em MOOC e esquece dessa questão do compartilhamento, que é importante gerar possibilidades para o usuário devolver e interagir com o conteúdo, devolver alguma coisa para a plataforma. Tá? Hoje em dia, falamos em controle de qualidade feito por pares, revisões por pares. Tudo isso são conceitos novos, extremamente importantes na educação do século XXI. E, por último, o potencial das redes sociais. Né? Não podemos negligenciar. Quando criamos um curso, né, criamos algo que depois precisa ser distribuído, precisa ser comunicado, compartilhado, e o potencial das redes sociais é muito importante para que a gente possa fazer realmente esse compartilhamento. Né? Tanto naquele MOOC conectivista, que eu citei inicialmente, como também nesse conceito de REA. A gente publica um REA e depois tem que comunicar para as pessoas, para as nossas redes, que publicamos esse REA. Muito embora já existam ferramentas de pesquisa de REA. Né? Como é que um professor encontra um REA? Já existem ferramentas sendo criadas e algumas já criadas para encontrar REAs na rede. Mas o papel das redes sociais, hoje em dia, mais do que nunca, na aprendizagem, é fundamental. Bom, agora outro fator, curadoria. Em termos de MOOCs, principalmente, inclusive dos MOOCs conectivistas, e na sala de aula de maneira geral, tanto o professor quanto o estudante têm que assumir um papel de curador e já assumem um papel de curador. Esse termo, curadoria, vem daquela ideia do museu, da galeria de arte, onde as pessoas, onde o curador da exposição selecionava os quadros, as pinturas que iam fazer parte daquela exposição. Né? Esse é o curador do conteúdo. Esse termo, hoje em dia, emprestado para a educação, muito útil, a gente usa o tempo todo. O professor é um curador de conteúdo, mas o estudante, o usuário também. Quando você põe alguma coisa no Facebook, um vídeo que você pegou no YouTube, você está sendo um curador de conteúdo. Você escolhe algo que você está compartilhando, não é verdade? O mesmo acontece na educação. E isso é fundamental, principalmente naquele MOOC conectivista. Então, o papel das redes sociais é muito importante nesse sentido. Então, só finalizando e colocando tudo isso num contexto maior. Eu falei de REA, eu falei de MOOCs.
Eu falei de educação aberta, que eu chamo de educação aberta contemporânea, porque a educação aberta existe há muitas décadas, tá? Mas, hoje em dia, ela está potencializada pelo uso das tecnologias, que permite maior compartilhamento, com mais rapidez. Então, nós temos aqui vários conceitos. Olha, MOOC, REA, lembrando que MOOC e REA não são a mesma coisa, né? Sim, um MOOC é um REA quando esse material tem uma licença de uso aberto, o que é muito interessante, porque permite com que o usuário faça mais coisa com esses conteúdos, e é possível que as instituições explorem modelos de negócio alternativos, mesmo para REA. Lembrando disso, já existem vários pelo mundo afora, tá? Lembrando esse conceito de curadoria, essas práticas todas são chamadas de PEA, tá? Práticas educacionais abertas. É o uso institucionalizado dos REA. É realmente o que se faz no século XXI. E lembrando de algo muito importante do papel da tecnologia, pensarmos em tecnologias com código aberto para que possam ser realmente melhoradas, né, em termos comunitários, para que a gente possa contar com o poder da comunidade na melhoria das tecnologias. E, mais importante, a questão da interoperabilidade. Imagina que, se você tem um conteúdo numa plataforma de código aberto, a sua instituição ou você pode pegar todo esse conteúdo e transferir para a sua plataforma, para o seu ambiente de aprendizagem. Esse conteúdo vai navegar mais facilmente de plataforma para plataforma. E, muitas vezes, a gente deixa esse conteúdo trancado, tá? Então, a questão da interoperabilidade, de padrões e formatos, inclusive, para permitir o remix, é muito importante. Quando usamos formatos proprietários, né, exemplo, somente são um Word, um PDF, perfeito, né, mas é mais difícil compartilhar. Então, é legal quando a gente consegue disponibilizar um REA nesses formatos, mas também em formatos abertos, do tipo OpenOffice, .odt, porque permite que todo mundo compartilhe com mais facilidade e permite um remix com mais facilidade. Então, falamos em interoperabilidade, falamos em formatos abertos, em código aberto, e tudo isso criando esse cenário atual de educação aberta contemporânea, ok? Então, fica aqui, para finalizar, a minha mensagem, que é a seguinte. Nós estamos num momento onde há muitas terminologias, muitas coisas acontecendo rapidamente, né? Tudo acontece. Mas é importante inovar. Há muitas incertezas, né? Muitas coisas acontecendo, mas, por isso mesmo, muitas possibilidades de inovação. Então, inove a partir das incertezas. Muito obrigada pela sua atenção.